Alô, Bruno? Oi, Marcelo, você quer que eu acione o Bruno? Que já algumas pessoas já entraram, nós temos mais umas 8 pessoas aí, além de nós dois. Uhum. Quiser Eu esperar tenho... só mais um pouquinho, né? Mais Sem uns problema. 4 minutos, pelo menos, Uhum. pra gente começar. Eu vou fazer aquela manobra para acessar o vídeo pelo celular, tá bom? Ah, pois não. Né, não deu certo mesmo, né? Negativo, negativo. Cheguei de São José, É, hoje de manhã na correria, né? Aí eu não consegui fazer a atualização. talvez a gente precise fisicamente olhar o seu computador, que a distância não foi Uhum. possível. É Mas vamos verdade. esperar passar essa história toda de isolamento, quem sabe uma hora dessas a gente consiga se encontrar ali na Band e resolver, né? Olha, do jeito que tá, a gente vai estar com compromisso, a gente vai estar com compromisso do Iapoque ao Chuí. Verdade, verdade. Eu vou fazer o acesso pelo celular, tá bom? Ok, a gente aguarda. Tá joia. Só mais uns minutos, tá, pessoal? Para a gente dar o horário correto de início aqui. Ô, Fábia, é o professor Carlos falando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade, tá? Em nome do nosso campus. E, se fosse possível, a gente esperar aí, igual você falou, né, uns 4, 5 minutos para o pessoal ir chegando. Ah, não, a gente pode aguardar sim. A gente teve um problema técnico aí com o computador do Marcelo. A gente não consegue colocar a imagem dele na câmera dele. Tentamos à distância mexer em tudo que foi possível. Então a gente vai fazer uma manobra, entre aspas, tabajara. Ele vai acionar a câmera do celular dele para que as pessoas conheçam, né, a fisionomia dele. E enquanto isso a gente vai aguardando, sem problema. Ele aí. Perfeito. Professor Marcelo, obrigado pela oportunidade, pela atenção, né? Todos do campus são muito gratos a essa oportunidade. Marcelo, você tem que ativar o seu microfone. Tá ouvindo? Agora sim. Eu vou só desativar o do computador agora. Para não dar microfonia. O professor Carlos, que te saudou agora há pouco, ele pediu só para aguardar mais uns minutinhos, então mais uns 5 minutos no máximo, para a gente iniciar, para dar tempo dos demais alunos acessarem a plataforma, tá bom? Não, perfeito. E eu saúdo o professor Carlos. Tudo bom, professor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer conhecê-lo, tá? Igualmente. Quem sabe a gente Fico possa imenso... firmar parcerias, né? Nossa, eu fico imensamente feliz de saber que eu não estou sozinho nesse meio. Não mesmo, a gente tem o curso de engenharia, né, voltado para ferrovia, engenharia ferroviária e metroviária. A gente Uhum, começou tem 2 anos e todo conhecimento nessa área é bem-vindo, parcerias, a gente está o tempo todo buscando uhum. parcerias, coisas novas, né, projetos de pesquisa, empresas. A Bend Sim. é uma associação importantíssima nessa parceria. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, até para não roubar um pouquinho da apresentação, que eu ia deixar justamente para fazer essa apresentação, durante a apresentação eu ia comentar e reforçar sobre isso. Tá bom, professor Carlos? Ótimo, eu agradeço novamente, viu, professor? Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. A gente que agradece. E, Fábio, eu estou por sua conta, tá? Ok.
Bom, para quem já chegou e chegou no horário, boa tarde. Eu sou a Fábia, sou coordenadora do programa Instituições de Ensino da BEND. É um programa que foi criado pela diretoria executiva da BEND com demais setores, visando a propagação e a divulgação dos ensaios não destrutivos, que são aplicados aí nas mais variadas áreas, sempre com o objetivo de mitigação de riscos e a preservação do meio ambiente. O programa é um programa gratuito para as instituições, a gente oferece palestras com os profissionais mais renomados que nós temos. Nós temos disseminadores que são os palestrantes próprios do programa, mas eventualmente a gente convida alguns profissionais queridos que nós temos aí, como é o caso do professor Marcelo, um super contribui muito, um colaborador muito assíduo nosso da BEND, da área de metroferroviário, ele entende muito, trouxe aí vários insights, faz parte, inclusive, do comitê que nós temos da área, certo, Marcelo? Voltando para o programa, ele é gratuito, ele dá alguns benefícios para as instituições, nós estamos aí um pouquinho aí paralisados, sim, em virtude da pandemia, mas normalmente as palestras são ao vivo, né? A gente costuma levar o palestrante lá nas instituições. Algumas instituições fazem semana tecnológica e nos convidam também a fazer parte das palestras. A gente, em alguns casos, na área de soldagem, a gente faz até competições. A gente disponibiliza, a gente doa livros para a biblioteca, enfim. E para os alunos, além de emitir certificado de participação, que para alguns é interessante, para compor, inclusive, a hora de estágio, né? Tem um acesso, para quem quiser e quem tiver até 25 anos, a uma área restrita online a sócios, que vocês podem fazer até alguns simulados da área de END. Bom, vou deixar agora com o Marcelo. Eu peço para vocês deixarem o microfone fechado para evitar ruídos. Se tiverem algumas perguntas, tem uma abinha lá em cima, no seu canto direito, para colocar alguma pergunta, e no final o professor vai reservar alguns minutinhos para responder. Se não der tempo, porque a gente tem um tempo limitado aí, como, né, de 1 hora e 15 máximo, a gente se responsabiliza em enviar as perguntas depois por e-mail ao professor Carlos. Com vocês, professor Marcelo Caetano Cabeça. Fábio, muito obrigado, tá, Fábio, por essa apresentação. Só tenho a agradecer realmente a você, ao João e à BEND por essa oportunidade. E o nosso objetivo, como você bem colocou, é contribuir, tá? E particularmente dentro daquilo que eu tenho em vista, que é a parte ferroviária, na verdade, estou muito feliz de conhecer o professor Carlos, que, como eu comentei com ele ainda há pouco, eu imaginava que nesse mundo, nesse Brasil, as pessoas voltadas para essa área ferroviária fossem aquelas que, porventura, eu já tenho conhecimento, né? Mas eu fico muito feliz de conhecê-lo e, sem dúvida nenhuma, eu gostaria, a partir dessa ação que a BEND está promovendo hoje, de estreitar, tá, esse contato com ele, essa conversa com ele. O assunto ferrovia é um assunto extremamente complexo. Leva engano quem pensa que ou você ter apenas elementos férreos, aço, às vezes algumas pessoas pensam de uma maneira bruta, material bruto, mas pelo contrário, ali você tem um campo de ciência vasto, tá? Então, assim, para justificar, inclusive, o convite da BEND e depois reforçar esse contato do professor Carlos, eu quero só fazer uma breve apresentação, tá, minha. Eu sou formado, eu sou engenheiro mecânico, sou professor, semelhante ao professor Carlos da carreira EBTT, da Rede Federal, e consultor. Minha graduação em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Pará, especializações em recursos hídricos e segurança do trabalho, mestrado em engenharia dos materiais, doutorado em andamento na área de ensaios não destrutivos e o doutorado está sendo feito em 2 instituições, que é o Unicamp e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica,
A minha carreira profissional começou como programador de manutenção preventiva, engenheiro mecânico, ambos em fábrica de papel e celulose, gerente de negócio na Texaco Brasil e consultor de negócios na Chevron Brasil Lubrificante. Professor Carlos? Oi, pode falar. Tá, então, só para reforçar esse seu apelo, essa sua questão, eu sou, não sei se você vai conseguir, eu sou esse rapazinho bem aqui, ó, na foto, tá? Não sei, o público é você como o coordenador, né, do curso de Engenharia Ferroviária, e certamente tem os alunos de Engenharia Ferroviária e alunos do técnico em ferrovia, correto? Sim, o principal público é esse, professor, mas temos também outras pessoas envolvidas do campus, tais também, que têm interesse, principalmente em ensaios não destrutivos. Tá, ok. Então, só para socializar e compartilhar com todos vocês, esse é interessante até que os alunos eles ouçam, desde do período meu do técnico, tá? Que eu também sou formado em técnica e mecânica, da nossa Escola Técnica Federal, eu sempre fui um observador de disciplinas relacionadas a projeto industrial, elementos de máquina, manutenção industrial, resistência dos materiais. E quando eu adentrei a Universidade Federal, a engenharia mecânica, particularmente isso daí ampliou, tá? Novamente, disciplinas como elementos de máquina, mecânica da fratura, ciências dos materiais, elas se tornaram um casamento só. Só que aí nós tínhamos, não sei como é que funciona a instituição, mas para você acessar certos currículos, tá, em relação a ensaios não destrutivos, que é o que me chamava mais atenção, eu tive que aguardar um pouquinho, e aí foi quando eu adentrei as empresas e eu comecei a observar o processo de ensaios não destrutivos. E por trabalhar em indústria de papel e celulose, a gente tinha N componentes, e esses componentes sujeitos em grande parte, a extrema pressão, e monitorados exclusivamente por ensaios não destrutivos, tá? Basicamente, ensaios não destrutivos. E aquilo ali, de certa maneira, começou a fincar em mim uma certa curiosidade, ampliar. Nossa, como é que isso funcionava? Como é que isso aí se procede? A seguir, fui para uma indústria de petróleo. Nós tínhamos também, novamente, N circuitos, N tubulações, vasos de pressão, tanques, que precisavam ser monitorados, e a técnica que você utilizava estava relacionada a ensaios não destrutivos. Então, é algo que me atrai, me puxa há bastante tempo. Fiz o concurso, tá? Do Instituto Federal do Maranhão, e acabei levando esse pensamento comigo. Então, por que eu tenho essa foto aí da esquerda, tá? Foi um workshop que nós fizemos, efetivamente realizamos lá no Instituto Federal do Maranhão, com a participação e presença da Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Eu estou aí em cima, até que mostrei aqui para você, né? Eu sou essa pessoa bem aqui. E eu tenho quase certeza que esse convênio que foi celebrado foi o primeiro da rede federal. Agora, o mais interessante, nesse público que estava presente, eu tenho outras fotos, mas é só para não fugir do tema, nós estávamos com o pessoal da Vale, tá? Vale e outras empresas de São Luís. Então, para corroborar isso que eu estou comentando, essa foto da direita, ela fez parte foi um andamento, tá? Um passo seguinte desse workshop, do convênio celebrado entre a BEND e o Instituto Federal. E, para você ter uma ideia, nós estávamos com 3 engenheiros da Vale nesse evento. E nessa foto, nós não temos mais 3 engenheiros, né? Já tem o quê? 1, 2, 3,
praticamente 10, 12 engenheiros da Vale, e eles nos convidaram, participaram de alguns problemas que a Vale tinha, né, que a Vale tinha e tem, e o assunto que eu tive por óbvio, né, por desejo de trabalhar, foi o relacionado a ensaios não destrutivos. Então, isso daí mostra o quão é importante, tá, e estratégico a parceria com a Bend. E eu, pessoalmente, o que eu posso dizer? A Bend ela permite a você a ter acesso com pessoas com conhecimento da área de ensaios não destrutivos no Brasil e no mundo. Tá? O Brasil, eu sempre digo, o Brasil não é o limite. Se você quiser estender o conhecimento, se você quiser e avalia esse interesse de expandir esse conhecimento, você segue em frente, vai para o mundo e você conhece pessoas mundo afora que podem ajudar e tirar dúvidas a respeito de ensaios não destrutivos, tá? Então, a ideia desse primeiro momento é reforçar, tá, com você, mostrar que você está no caminho certo. Parabéns por essa tua iniciativa. Eu tenho que realmente que louvar e que você puder contar comigo, tá junto também com a Bend, então para lhe ajudar, tá bom? Professor Marcelo, muito obrigado, viu? Esse convite, pode ter certeza que a gente vai levar na memória e vai acionar vocês sempre que precisar, e essa parceria pode continuar rendendo vários frutos. Hoje a gente já tem essa disciplina no curso de engenharia como optativa, tá? A gente já teve essa preocupação. Temos alunos que já fizeram estágio na MRS, também com a empresa de transporte ferroviário na nossa região, que trabalharam com ensaios não destrutivos, tá? E também temos um projeto de pesquisa com o professor Felipe, com ultrassom para avaliação de trilhos, né? Uma melhoria desse tipo de exame. Tá? Uma boa parte dos nossos professores são formados em engenharia mecânica também. Eu, professor Felipe, a professora Lívia e o Reginaldo. Temos o professor Fernando, que é da área de engenharia civil, mas também participa desse projeto do ultrassom, né, por envolver a via permanente. Então, a gente está construindo esse caminho, como o senhor disse. A gente quer melhorar, consolidar ele e expandir, porque o nosso curso tem um viés muito forte na área de manutenção. A gente se preocupa muito com manutenção ferroviária. E a manutenção, como o senhor disse, né, em várias áreas, passam pelos ensaios não destrutivos. Perfeitamente. Eu vou pedir só um favor para você, retirar o senhor. Tá? Somos colegas, então vamos, Marcelo, e eu vou chamando você de Carlos. Tá bom? Combinado. Perfeito. Obrigado. Carlos, então assim, eu tenho uma proposta de apresentação, eu espero torná-la o máximo, tá, dinâmica, até, de certa maneira, aproximar vocês ou estreitar certos conhecimentos que vocês, porventura, já tenham a respeito de ensaios não destrutivos, tá, voltados para a metroferrovia. Basicamente, a minha apresentação ela vai se concentrar, e você, inclusive, mencionou a respeito de alguns alunos que, porventura, já estagiaram na MRS. Então, a minha afinidade é mais voltada para ferrovias de carga pesada, tá? Então, para ferrovias heavy haul. Então, você vai ver, certamente, você vai ver ao longo da apresentação uma concentração de conceitos direcionados para ferrovias de carga, tá bom? Então, como proposta dessa apresentação, a ideia é falarmos um pouco sobre via permanente, tá? Falar sobre trilhos, defeitos em trilhos, defeitos internos, defeitos superficiais, detecção de defeitos em trilhos, transdutores e falhas e a bibliografia utilizada. De certa maneira, a bibliografia que nós temos, apesar de termos alguns compêndios, alguns materiais, que eu até classifico como poucos na área ferroviária, então é necessário que você recorra a uma literatura em outro país, né? Então, basicamente, pela bibliografia que vocês vão observar, são muito poucos os materiais que nós temos. Então, uma breve síntese, tá, sobre o transporte ferroviário, com vantagens e desvantagens. Novamente, é reforçar esse conceito. Como vantagens, poderíamos destacar adequada para longas distâncias, né, e grandes quantidades,
grande participação no transporte de cargas interregional, pouca influência das condições climáticas, maior eficiência quando comparado ao transporte rodoviário. A malha ferroviária brasileira atravessa 22 unidades da federação, e isso é importante no caso de um conceito de integração nacional, e o menor custo de frete. Como desvantagens, serviços de horários pouco flexíveis, repetindo, voltado mais para ferrovias de carga. Diferença de bitolas, exigência de transbordo constante de cargas, elevado custo de transbordo e pouca competitividade, só um instantinho, competitividade para distâncias curtas. Professor Carlos, essa figura, ela mostra o serviço o trabalho que nós temos, tá, a nível de Estado e de governo, voltado para a ferrovia, que não é pouco, tá? Então, o Brasil, para se tornar realmente um agente de destaque mundo afora, principalmente, ele tem que se preocupar a respeito desse modal ferroviário. Então, quando você compara esses países, que eu chamo a atenção nessa figura, mostra o trabalho que nós temos que avançar para nós pensarmos em termos um modal logístico ferroviário adequado, tá? Isso daí perpassa na formação do pessoal. Como eu vou me ater ao trilho, tá? Basicamente, por que o trilho, né? Porque o trilho, se você vai numa MRS, se você vai numa Rumo, se você vai numa VLI, numa Vale, e você for fazer a questão sobre ativo ferroviário, certamente eles vão destacar para você que o principal ativo ferroviário de qualquer desses operadores é o trilho, tá? Então, de uma maneira geral, vou abranger o conceito de trilho dentro de via permanente, avançando mais a seguir, tá? A via permanente é, por conceito, a estrutura necessária para suportar e transmitir cargas ferroviárias de modo a permitir a circulação dos trens com confiabilidade, segurança e disponibilidade. Então, esses três elementos, confiabilidade, segurança e disponibilidade, se nós formos resgatar desde períodos históricos, a gente vai ver que, mesmo indiretamente, esses ativos poderiam ter outros nomes, tá? Outros conceitos. Mas, desde aquela época, você já tinha uma certa preocupação que passou a ser, de certa maneira, muito acentuada, destacada, voltada para essas três palavras: confiabilidade, segurança e disponibilidade. Então, dentro da via permanente, podemos subdividi-la em infraestrutura e superestrutura. Dentro da infraestrutura, ela é composta por todo o conjunto de obras de terraplenagem e de arte, tá? Eu diria, mais voltado para a área civil. Enquanto que a superestrutura, apoiada sobre a infraestrutura, a superestrutura é responsável por captar as cargas transmitidas pelas rodas ferroviárias. Só fazer um breve comentário que, quando foi dito, ainda há pouco, a respeito das ciências ferroviárias, é interessante destacar e reforçar e exaltar que você principiar o estudo de ensaios não destrutivos, tirando conhecimento, tirando desse leque a área de ciências dos materiais, a área de fratura, a área de resistência dos materiais, é um perigo. Então, ensaios não destrutivos, principalmente nós que trabalhamos com inspeção de ativos, e esses ativos são considerados críticos, é interessante que caminhemos de mãos abraçadas com essas áreas. A área da fratura, a área de ciências dos materiais, a área de integridade e monitoramento, tá? E elas acabam se interrelacionando. Eu não posso caminhar por conta própria, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente, e propor simplesmente realizarmos uma inspeção sem, de fato, dominarmos como é que se comporta, por exemplo, toda uma dinâmica veicular, toda a parte do material, toda a parte de comportamento de fratura desse trilho, tá? Ou de qualquer outro componente. Então, quando você cita, dentro dessa via permanente, elementos de infraestrutura,
que ainda há pouco, só fazendo uma correção, eu citei, de certa maneira, é uma responsabilidade da área da civil. Sim, perfeito. Só que quem transmite essa estabilidade, de fato, a essa superestrutura é a infraestrutura. Quem tem a responsabilidade de trabalhar uma drenagem, de ter uma certa rigidez, dentro do limite de rigidez, é a infraestrutura. E se você não tiver um projeto que garanta com eficiência o bom andamento da infraestrutura, de certa maneira vai sobrecarregar lá em cima, tá? Os elementos que ficam acima da infraestrutura, que é a superestrutura, com impactos diretos num ciclo de vida, por exemplo, do trilho. Então, o trilho, tá, é um ativo, eu já destacando aqui como ativo, tá, ele é disposto longitudinalmente, ele é comparado a uma viga, sendo considerada a principal viga de sustentação, considerado um elemento de apoio às rodas, estando travado transversalmente pelos dormentes, conferindo resistência mecânica de apoio, dissipação uniforme dos esforços e uma resistência longitudinal extremamente alta em virtude da ancoragem oferecida pelo lastro. Então, surgem, a partir disso daí, alguns conceitos. Isso daí vem a partir do fomento, né, da criação das ferrovias, principalmente as ferrovias inglesas, tá? que elas acabam encabeçando aí a origem praticamente que comercial das ferrovias. Então, a partir desse período, surgem alguns termos, alguns conceitos, por exemplo, de bitola. A bitola padrão, que foi na época considerada também a bitola internacional, considerada de 1435 milímetros. Tudo abaixo disso é considerado bitola estreita. E aí, dentro dessa faixa de bitola estreita, você tem a bitola métrica. E tudo acima da bitola de 1435, você tem a bitola irlandesa ou então a bitola larga, que é 1600. E aí eu faço o destaque da de 1600, tá? Porque você tem presente nas ferrovias de carga de um modo geral. Estrada de Ferro Carajás é 1600, com certeza. Você tem CPTM, 1600, se não me falha a memória. Estrada de Ferro Vitória Minas, você tem uma mista, tá? Entre 1600, se não me falha a memória, 1435, se não me falha a memória. Quando você observa, então, essa figura, a gente imagina, como eu citei antes, né? Nossa, então, é uma estrada de ferro com emaranhado de dormentes, você tem ali um material de superestrutura, você tem um material de lastro, sublastro, você não percebe, mas, principalmente, muito material férreo. E aí você começa a pensar, nossa, e por que você exige essa necessidade de se aperfeiçoar em relação a esses conhecimentos ferroviários? Eu vou fazer aqui só um comentário, professor Carlos. Eu digo assim, nós tivemos um lapso, infelizmente, um lapso temporal, a partir da retirada da rede ferroviária federal, por volta lá de 1990, isso daí provocou um duro golpe na engenharia ferroviária no Brasil, tá? Você imagina, nós tínhamos um crescimento, tá? Uma demanda de crescimento, uma demanda em importância no segmento ferroviário bem diferenciado, e a partir desse ano, com a ruptura da rede ferroviária federal, como é que ficaram as nossas ferrovias? Como é que ficaram principalmente nossos profissionais? E além dos nossos profissionais, como ficou todo o nosso alunado, o nosso corpo discente, tá? E nosso corpo docente em relação à ferrovia. Então, de certa maneira, o Brasil ele perdeu um tempo precioso em relação a isso daí. E fora a questão também estratégica de Estado, que eu quero acreditar que a gente, de repente, na mão do ministro atual, do ministro Tarcísio, a gente possa, de repente, estar no caminho certo, tá? Então, por exemplo, de certa maneira, quando nós pensamos em certos comportamentos mecânicos quanto à tensão, quando você olha para um trilho desse, acredito que, indubitavelmente, a gente imagina, você, porventura, pode ter um trilho apenas sujeito a uma carga de cisalhamento provocada pela roda
em cima do ponto localizado no trilho. Novamente, é uma falha nós pensarmos só isso, né? Existem outros componentes de tensão que acabam interferindo e influenciando, de certa maneira, a vida útil do trilho e também impactando o surgimento de falhas. Portanto, a questão do conhecimento da ferroviário, eu até amplio esse conhecimento para uma ciência, tá? Uma ciência ferroviária, em que é interessante que você realmente domine e conheça. E graças a Deus nós estamos buscando isso daí. Então, hoje, o trilho ele é considerado perante as ferrovias, tá? Certamente as ferrovias de carga, eu acredito que as ferrovias de transporte de pessoas, sem dúvida nenhuma, mais ainda, é considerado o principal ativo. Falha, se eu tiver uma falha, o que ocorre? Descarrilamento. Descarrilamento pode gerar acidentes, lesões, morte de pessoas, inclusive danos ambientais. Então, por esse constituir o apoio, tá? E ao mesmo tempo como superfície de rolamento para as rodas dos veículos ferroviários. E aqui, novamente, eu fiz um comentário ainda há pouco no slide anterior, citando sobre a questão de tensões. Então, de uma maneira geral, você tem ali certas tensões atuantes no trilho que são fundamentais para, por exemplo, uma detecção de falha ou simplesmente para a vida útil do trilho. E uma área em particular, ela começou a se tornar eu vou chamar assim, a cereja, tá? A cereja desse bolo, que é voltado para o contato roda-trilho, tá bom? Você vê, por exemplo, se nós formos buscar históricos a respeito de cargas, sem dúvida nenhuma, o que nós temos hoje é um crescimento de cargas exponenciais, tá? Exponenciais. Considerando em que no século passado, 2 séculos atrás, eu carregava 70 quilos em um vagão, hoje eu faço isso daí em 330, e são 160, 130 toneladas, 160 toneladas, 330 vagões, 600 vagões, percorrendo pelo trilho, tá? Então, agindo pontualmente no mesmo local. Então, hoje o contato roda-trilho ele se tornou uma ferramenta importantíssima para o conhecimento desse ciclo de vida. Só para dar um exemplo, a estrada de ferro Carajás, até então, ela possui uma carga por eixo, se não me falha a memória, de 32 toneladas. Tá? 32,5 toneladas. E ela conduz um commodity, que é o minério de ferro, tá? Sai lá de Carajás, descarrega lá em São Luís, aí vai para o modal marítimo e de lá despacha para a Malásia, para a Índia. E o principal concorrente dela, professor Cláudio, a BHP, que fica lá na Austrália, que possui uma outra característica de uma outra geometria, tá? Quando eu digo geometria, entenda, altimetria, planimetria, australiano, você já tem indicações de trilhos que estão suportando 40 toneladas, eixo. Existe, tá? Existe já uma literatura que cita a questão dos 40 toneladas por eixo. É óbvio que é inerente a todas essas condições que eu acabei de falar. Mas uma coisa assim que chama a atenção, professor Cláudio e demais, é o trabalho que a BHP ela tem feito trazendo as instituições de ensino para si, tá? Junto em cooperação com outras entidades, fazendo ali um abraço, buscando otimizar essas condições da via. Então, penso, de repente concluo, né? E para nós sermos competitivos, sairmos daqui e atingirmos mercados e comprar nossos produtos, eu tenho que transformar esse meu trilho, eu tenho que dar uma condição competitiva desse meu trilho. Quebrar, isso não é bom. Então, eu tenho que torná-lo o mais fluxo possível, tá? Que ele possa transportar um MTBT ali bastante, sem ter danos consideráveis ao trilho. Então, falar um pouquinho aqui de roda-trilho, eu vou tentar aqui só chamar aqui a atenção aqui desse vídeo para vocês darem uma olhadinha, por favor, tá?
Deixa eu tirar o som aqui só. Professor Carlos, imagina. Imagina, eu não sei que ferrovia é essa, imagina que seja uma de minério de ferro. Então, se a gente for considerar que seja uma estrada de ferro Carajás, possivelmente 32,5, né, tonelada eixo, imagina que eu tenho toda essa carga sendo distribuída nesse elemento, nesse ponto. E aí é interessante você assim, até observar de uma forma bem genérica que existe uma certa sombra que transpassa aqui nosso visual, né? Ou seja, esse contato roda-trilho, que é o que a gente tem que ter em mente, quando a superfície de rolagem da roda, ela não toca em toda a região da coroa do boleto, do trilho. Pelo contrário, você tem ali uma certa área. Alguns trabalhos citam 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, mas é uma quantidade extremamente pequena. Então, você imagina eu transportar todo esse volume, uma carga, todo esse volume, passando pontualmente por esse trilho, e você ter um ciclo de vida alto. Então, é necessário realmente uma ciência ferroviária muito forte para você atacar em cima disso daí, tá bom? Exceto para fins específicos, mencionando a respeito da classificação dos trilhos, tá? A AREMA, que é a American Railway Engineer and Maintenance of Way Association, ela recomenda que, para a compra de trilhos novos, seja limitado para seções 115, 136 e 141. Tá? Aqui eu já estou falando classificação, e essa classificação é feita de acordo com a carga linear dela. Então, de um modo geral, o trilho, que esse aqui representado na figura 6, você consegue desmembrá-lo em 3 seções. Tá? Você tem a primeira seção, que é o boleto, a segunda seção, que é a alma, e a terceira, que é o patinho. O boleto, ele recebe a carga da via, tá? Ele deve possuir uma área de contato adequada, reduzindo a pressão e permitindo o desgaste. Isso, só colocando também uma reticência, porque hoje em dia já existe um conceito já de uma busca em relação a um melhor material adequado para esse tipo de desgaste. Você tem, em relação à alma, ela liga o boleto ao patim, proferindo altura, que é importante em relação à inércia. Quando eu digo inércia, é o tombamento da composição. E você tem um patim, que é o responsável por transferir toda a carga proveniente do boleto, recebida das rodas e da estrutura, né, que está acima dela, transferindo essa carga, distribuindo para os demais elementos da superestrutura. Aí você tem uma sapata, você tem dormente, você tem o lastro. O boleto ele deve possuir massa suficiente para dar longevidade ao trilho, pois ele estará sujeito às rodas. Sua vida útil será avaliada a partir da perda de massa, em decorrência do desgaste, pela ocorrência de defeitos superficiais, como head check ou shelling, ou pela existência de defeitos internos detectados por ultrassom. A questão de citar isso é, por exemplo, em determinadas falhas transversais localizadas no boleto, o limite de condenação, esse termo é utilizado, é proferido pelos inspetores, pelos analistas de inspeção, porventura, caso você venha a condenar ou não o trilho, tá? Então, é feito em função tanto da região, da área ocupada, pelo desgaste proveniente, levando em consideração o desgaste que você terá no boleto.
O que ocorre, então, quando você tem, passando pelo boleto do trilho, a roda, e essa roda com aquela carga que eu citei para você, tá? Inevitavelmente, formam-se falhas, que são essas falhas superficiais, e essas falhas superficiais, elas são potenciais e progressivas a gerar danos ao trilho, tá? Então, existem falhas superficiais, porventura seria a preocupação mais abrangente da ferrovia, então seria o principal ataque que a ferrovia deveria fazer ou deve fazer para mitigar qualquer problema em relação ao trilho, tá? Então, se a gente prestar só observar, aqui você tem um boleto, a coroa do boleto, porventura é a região onde passa a roda, e você tem ao lado uma formação de trincas, tá? Você tem a direção de rolamento, você tem a direção transversal, a direção normal, e você tem a propagação aqui dessa trinca. O que acontece se eu deixar essa trinca por si só? Na verdade, um estágio seguinte dela seria o quê? Lascamentos, né? A retirada de material. Em estágios seguintes e mais críticos, você teria o problema de ruptura do trilho, tá? A presença de trincas transversais. Então, como é que eu faço para corrigir isso daqui? Esmerilhamento. Com o passar dos anos, né, e com o advento pujante da tecnologia e da necessidade de transporte, os perfis foram se tornando maiores. No caso, por exemplo, das ferrovias de carga, você tem o AREMA 136RE, que é o 168 TR68. Os perfis foram se tornando maiores, mais importante e crítico para a ferrovia. O aparecimento, então, de cargas com minério de ferro, com alto peso específico, selou de vez o aparecimento dos grandes perfis, dando início às ferrovias de carga pesada. Então, qual seria o conceito de carga pesada? Tá? Você tem um alto ciclo da via, você tem composições extremamente longas, você teria uma alta densidade, ciclos baixos de manutenção, porque você tem ali uma demanda muito grande, né, por transporte, e uma carga por eixo elevadíssima. Então, só para reforçar o que seria isso, só para... Professor Carlos. Oi. Só para compartilhar, eu acredito também que o senhor deve ter citado isso daí junto aos seus alunos, a FC, que é a Estrada de Ferro Carajás, eu acredito que em 2018, tá, embrionou em 2019, ela iniciou testes de composição com 660 vagões. Tá? Então, isso daí é lá no trecho de Açailândia, lá no Maranhão, onde você tem um teste com uma composição vazia. Eu não sei se foi rodado com carga, eu não tenho essa informação, mas aqui é só para avaliar o comportamento das locomotivas, né, do trem, com essa nova composição. Então, o que a gente imagina? Hoje, de um modo geral, nós temos 330 vagões EFC, tá? Que é a principal ferrovia de carga no país. Imagina eu sujeitar um trilho a 660 vagões. Como é que fica isso? Esse vídeo, ele tem 8 minutos. É óbvio que eu não vou explicar esse vídeo até 8 minutos. Mas são 8 minutos de vagões passando. Tá? Então, essa responsabilidade de conferir ao trilho essa condição, essa característica tá, importante, principal e útil de você manter a vida útil é nossa, né? São dos profissionais metroferroviários. Em relação aos defeitos dos trilhos, tá? De uma maneira geral, eles podem ser defeitos internos e defeitos superficiais. O que eu diria? De um modo geral, a principal preocupação da via é em relação aos defeitos superficiais, provocados justamente por aquele movimento, tá? Por cargas cíclicas, pelo movimento da roda passando pontualmente sobre o trilho.
Por quê? Porque geralmente ele se manifesta visualmente sobre o trilho. Mas eu não posso esquecer os defeitos internos, porque esses defeitos internos você não enxerga e eles são responsáveis por gerar trincas transversais, no caso, tal, trincas horizontais, longitudinais, e que certamente eles geram a fratura do trilho. Então, normalmente, os defeitos internos em trilhos têm mais ligação com a segurança da via, e que a probabilidade de se transformar em fratura ocasiona descarrilamento. São provocados por... Aí você tem 3, tá, agentes que são responsáveis por essa ação. Edificação e gerando problemas ao trilho. E trincas internas, que estão relacionados ao próprio processo cíclico, a qual de fadiga, ao qual o trilho está sujeito. Em relação a essas trincas, que está com esse ponto assinalado, com esse ponto acima, eu chamei a atenção, inclusive, porque está citado na literatura, né, gerados por tratamentos térmicos. Mas, hoje em dia, se nós formos fazer uma breve consideração dos fenômenos que ocorrem em relação ao trilho, a gente vai ver que existem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Você tem o contato de pressão, tensão residual, tensão térmica, tensão de cisalhamento e tensão composta, tensão relacionados à flexão, tá? Hoje, pelo que eu vejo, mais de preocupação das ferrovias está relacionada à tensão residual. Porque essa tensão residual ela pode estar diretamente relacionada tanto ao processo de fabricação natural do trilho, né? Você recebe o lingote, passa por um processo de laminação e você acaba conferindo ao trilho características impróprias para o trilho, tá? Tensões inadequadas e impróprias. E a tensão residual também ela pode ser proveniente do processo de soldagem. Então, um processo de soldagem que, ao mesmo tempo, é uma boa ação, porque eu garanto, num problema de trinca, o restabelecimento da via, mas também ele pode conferir tensões indesejáveis na circunvizinhança da região soldada. Tá? E isso daí, certamente, o professor Carlos, e deve já como ele mencionou, os trabalhos de ultrassom voltados à detecção de tensão, existe também um direcionamento de tensão residuais com utilização de ensaios não destrutivos, tá? Porque o ultrassom ele está intimamente ligado a uma característica do material. Então, se você tem uma certa tensão diferente, é capaz que o ultrassom consiga mensurar essa informação. Em relação aos defeitos superficiais, eles levam a fratura em médio e longo prazo, porém, é mais comum que seus aspectos estejam ligados à manutenção e à vida útil do componente. Tá? Eles podem ser de origem tanto na fabricação, como serem decorrentes da utilização, como citei ainda há pouco atrás. Tá? Então, os defeitos que ocorrem durante o tráfego, normalmente estão ou podem estar relacionados ao próprio trilho, como também provenientes da grade. De uma maneira geral, em relação, quando você fala sobre defeitos internos em trilhos, até para evitar, e é importante destacar isso, quando você conversa com outros profissionais em outras ferrovias, tá, mundo afora, e é importante que você tenha essa classificação como um padrão. Tá? Então, o padrão que a gente acaba utilizando é o padrão adotado através dos planos, que é uma sugestão da FRA, que é a Agência Federal Norte-Americana de Ferrovias. Então, eu tenho o trilho, tá? E a partir da seção transversal desse trilho, eu tenho a expansão dos outros planos. Eu tenho um plano vertical e eu tenho um plano horizontal. Para efeito de simbolismo ou de melhor representação, todo defeito está representado como vertical ou como horizontal,
que geralmente são falhas que se expandem ao longo do trilho, eles também serão classificados como defeitos longitudinais. Então, por que eu estou citando isso daí? Aqui já são falhas internas em que visualmente você já chama a atenção como é que essa falha ela se desenvolve, tá? Em relação à seção. Aqui você tem uma transversary fissure, tá? Uma fissura transversal. Novamente, de modo geral, quando você também conversa com outros, opera com outros profissionais, mesmo profissionais aqui no Brasil, tá? Eles geralmente mencionam a sigla em inglês. Então eu vou manter essa nomenclatura, tá? Porventura, se precisar, eu faço essa tradução. Então aqui você tem uma falha transversal, tá? Essa falha transversal ela pode estar relacionada a uma inclusão de algum material em origem, em decorrência do processo de fabricação, tá? Então você destaca, você observa essa falha transversal pela nucleação, propagação e rompimento transversal em relação ao trilho, tá bom? Ela age na seção do trilho. Você tem uma falha compound fissure, tá? Essa compound fissure seria já uma falha composta. Ela nasce a partir de um plano horizontal e ela se propaga, tá? Ou ela se estende horizontal e ela acaba findando no plano transversal do trilho. Essa aqui é uma falha considerada extremamente grave no meio ferroviário. Você tem uma falha que é chamada de detail fracturing, ok? Como eu citei antes, de uma maneira bem perceptível, as ferrovias elas possuem muita preocupação em relação aos defeitos superficiais. Por quê? Esses defeitos superficiais, quando não administrados, quando não gerenciados, eles dão um start para justamente essas falhas que se propagam pelo trilho, gerando um problema, tá? E esse problema, ele pode, inclusive, ser difícil na hora da detecção pelo ultrassom, tá bom? Então, você tem uma detail fracturing, em que ela se comporta muito no gouge corner, né? Que é na região de contato do friso da roda do trem, com a região de contato do boleto, com esse friso, e ali você acaba gerando uma região de um super estresse. A partir desse super estresse, a gente vai ver mais um pouquinho na frente, acaba gerando essas microtrincas elas se propagam, gerando essas falhas que vocês estão visualizando. Então, só para confirmar, se olhar nessa figura 14, está bem aqui, ó, uma falha que deu origem na superfície, e ela aqui, ó, infelizmente, se propagou de forma transversal pelo boleto do trilho, tá? Comprometendo a resistência do boleto. E também é uma detail fracture. Se apoiando no que é proposto nessa nomenclatura da FRA, que é a Federal, né, Railroads American, aqui você tem uma HSH, tá bom? Que é uma horizontal split head, que significa a separação horizontal do boleto, tá? É dessa maneira que você tem o trilho. É uma falha considerada crítica em relação, mas detectável. Você tem na figura 16 uma vertical split head, que é chamada de VSH, tá? Repetindo, se você for falar com qualquer mantenedor, qualquer profissional, olha, a falha foi detectada, foi uma VSH, foi uma HSH, eles vão compreender perfeitamente. É uma falha em que, quando ela nucleia ou quando ela inicia, é bem complicado você detectar pelo meio convencional, tá? Contínuo. Por quê? Você imagina que o meio convencional utiliza uma roda sensorizada, um conjunto de sensores montados nessa roda. Então, o feixe passa paralelamente pela falha e você não consegue visualizar, tá? Porventura, se essa falha tiver, por exemplo, nessas dimensões, pelo efeito, pela própria dimensão da falha, certamente você consegue. Mas, no geral, no início, bem
bem pequena, é bem complicado você detectar. Possivelmente também pelos transdutores laterais, que a roda é montada, você também pode, de repente, conseguir localizar. Mas não é fácil, não seria fácil você localizar essa falha. Mas você consegue, tá? Detectá-la. Aqui você tem uma separação, uma falha característica crítica também, que é uma separação de boleto e alma, tá? Falhas relacionadas à solda, e aqui abre aqui novamente um parêntese, tá? De uma maneira geral, o processo, tá, de soldagem, e aqui no caso você tem na esquerda uma solda luminotérmica, na direita também uma solda luminotérmica. Eu me arrisco, inclusive, a falar, são soldas extremamente artesanais, né? Até porque, e é isso daí, a própria Bend, ela está trabalhando junto com o pessoal da FBTS na formação de profissionais exclusivamente voltados para esse assunto, tá? E isso daí é importante. Semelhante ao que existe na Petrobras, em algumas ferrovias aqui no Brasil, você tem profissionais classificados, N1, N2, N3, você tem um profissional de solda, N1, N2, N3, você tem um profissional de ultrassom, N1, N2, N3, para a indústria do petróleo, para a ferrovia, via permanente, material rodante. Agora, voltado para o profissional que vai fazer a solda, isso não tem. E a solda realmente é um gargalo crítico, né, para a ferrovia. Então, para você ter uma ideia, olha só o que você tem aí. Eu, com um transdutor posicionado no eixo normal, eu consigo detectar esses vazios aí, esses furos, esses buracos aí nessa solda, tá? Imediatamente é condenado isso daí. Então, essa falha é chamada de DWF. Agora, quando você parte para essa segunda, tá, que é para a figura 19, que já seria já que é chamada de uma falha oblíqua, que ocorre na região térmica aquecida, possivelmente proveniente de uma tensão residual, né? Então, isso daí é um campo que se abre para a comunidade para pesquisar sobre o fenômeno dessa tensão residual no processo de soldagem. Porque você tem uma região de um gatilho extremo, tá? Toda a região, principalmente localizada na região de solda, é uma região potencial. Então, qualquer problema relacionado à fabricação da solda realmente é um problema complicado e crítico, tá? Em relação aos defeitos superficiais, como eu mencionei, tá? Foi uma preocupação muito em decorrência do que foi suscitado do contato roda-trilho, tá? Pelo grupo de roda-trilho, porque não adianta pensar em um ciclo de vida útil ou desejado pela ferrovia sem ter atenção a esses defeitos superficiais, tá? Então, de um modo geral, os comuns são o head check, o shelling e o spalling. Você tem essa gama de defeitos superficiais, tá? E o básico seria o head check, que seria, novamente, pontos de concentração da roda pela superfície do boleto do trilho, gerando essas microfissuras. Isso daí seria o primeiro estágio. O flacking seria o segundo estágio, que já seria um deslocamento já de flocos, tá? Dessa superfície de contato. Um terceiro estágio seria o spalling, deslocamento de materiais. O quarto estágio seria um shelling, que seria um estágio mais crítico, né? Que seriam separações horizontais progressivas, tendendo a romper o trilho, tá? E essa progressividade dela, ela gera um rompimento transversal do trilho. Você tem um crushing head, não tem uma causa aparentemente, tá? Como solda ou por patinagem, então mais proveniente ao impacto da roda, que isso daí inclusive pode estar relacionado à geometria da via.
e você também tem um fenômeno de ondulações e corrugações, que é como se, como não, são ondulações periódicas ao longo do trilho, tá? Também podendo ser em decorrência de um problema da, da, da roda, com um problema da geometria. Para facilitar a visualização, vamos ver se... Nesse vídeo é só para destacar algumas das falhas superficiais presentes no trilho, tá, ao longo da via. Então, ali você já tem uma head check, aqui você já tem as ondulações, os corrugamentos, tá? Os squats, possivelmente provenientes de uma roda da própria geometria. Aqui, para um processo de geração da roda, de movimento da roda. Aqui, o destaque de material, que seria o shelling, né, que eu comentei com vocês. Erros durante o processo de brunimento da roda, esmerilhamento do trilho. Esse outro vídeo. Então, você observa bem o balançar da roda, né? Ela fica procurando um ponto ótimo para ela poder se desenvolver da melhor forma possível. Então, você tem a roda passando ali pela superfície, a formação do head check. E o que acontece com esse head check? A tendência dele é progredir. Então, ele assume uma determinada profundidade, aí eu venho, faço fresamento, faço esmerilhamento desse trilho, tá? Passando para um próximo ciclo de vida, um próximo ciclo de operação. Tá? Óbvio que o ciclo de vida não se extinguiu, não finalizou. Então, novamente, você tem a operação e, novamente, a formação do head check e o progressivo avanço dessas trincas. Aqui só está citando o processo de esmerilhamento convencional, e aí você tem aqui o exemplo que ele coloca, o processo de ondulação e corrugamento do trilho, tá? Que acaba amplificando qualquer problema em relação, inclusive, à estrutura superior da composição. Então, porventura, você deixando de atender, tá? Ou de atentar para todos esses fatores, olha o que acontece. Isso aqui aconteceu lá para cima, né? Lá para a região lá do Maranhão, o Maranhão, Pará. Aí foi um descarrilamento, né? De uma composição. Então você percebe que o impacto é extremamente alto. Então, como é que você consegue mensurar essa informação? Aí tem um indicador que geralmente as ferrovias elas utilizam, que é o trem hora parado, né? E aí geralmente possivelmente deve ser em função do MTBT, que é milhões de toneladas brutas transportado, e o operador ferroviário ele acaba quantificando o prejuízo proveniente por esse tipo de ocorrência, tá? E esse outro, acho que ele foi mais recente, deve ter sido aqui na região do Mato Grosso. Geralmente, os descarrilamentos de origem ferroviária, eles não tendem a ser catastróficos, tá? Mas, infelizmente, quando ocorre, são essas imagens que a gente tem. Quando eles ocorrem e, de certa maneira, têm uma amplitude como essa, eles comprometem bastante a via.
ok? Então, como mitigar esses efeitos, tá? Certamente, quando você observa os dois vídeos, ele dá um impacto, chama atenção. Porque hoje somos nós, os docentes, que estamos à frente do nosso grupo de alunos, são esses alunos que, porventura, amanhã estarão conduzindo essas frentes de trabalho, ou como técnicos, ou como engenheiros, ou como analistas, inspetores, supervisores, como gerentes, como diretores. Então, e aí? O que fazer, né? Diante desse cenário? Então, a ferramenta que você pode minimizar ao máximo isso daí, sem dúvida nenhuma, é a detecção de defeito através do ultrassom, tá? Então, hoje, o ultrassom no Brasil, ela é a principal técnica utilizada para prever esse tipo de falhas, tá? Então, ela constitui a mais importante ferramenta preditiva para a detecção de defeitos em trilhos, e acidentes em ferrovias mundo afora deixaram evidente a necessidade de que as ferrovias devam investir na inspeção ferroviária. E quando eu digo investir, não somente na aquisição de equipamentos robustos, top, que consigam te dar um mapa de tridimensional do defeito. Não, não, não. Além disso, eu preciso ter um corpo técnico preparado e pronto para responder esse tipo de demanda, tá? Porque são equipamentos que têm embarcado uma tecnologia e, fora a tecnologia, os procedimentos e as normas que você tem necessitam do conhecimento desse profissional. Então, segundo a Federação Norte-Americana, trilho quebrado, ele figura, tá, entre os líderes em descarrilamento. Isso ocorrendo lá nas ferrovias americanas. Mas eu mostrei para vocês em 2 vídeos ferrovias localizadas aqui no Brasil com um problema sério de descarrilamento em composição. Então, quando você apresenta esses 3 elementos, tá? Fratura de trilho, falha estrutural no aparelho de mudança de via e excesso, agentes provocadores, né, de descarrilamento e excesso de bitola, o que salta os olhos? Fratura de trilho. Então, a preocupação tem que ser direcionada à fratura de trilho e como mitigar isso daí. Então, a utilização de sistema de ultrassom é a essência, grifado em letra maiúscula aqui, ó, para a segurança da via, podendo predizer e identificar falhas prematuramente na formação da trinca, inclusão ou segregação. Aliado a esse fator de detecção, temos o procedimento de inspeção, critério de retirada e a estratégia que define o ciclo e periodicidade de inspeção num determinado intervalo de tempo, a fim de se evitar o crescimento dos defeitos. Porventura, você adentrando uma certa ferrovia, é certo que você vai ter acesso a todas essas informações. Tá? Falha, você se recorda quando citei, por exemplo, uma falha, uma SH, tá? uma horizontal split head. Você tem lá, no manual do gerenciamento de trinca da ferrovia, todas as informações a respeito de como você deve conduzir a respeito dela. Agora, imagine o seguinte, se porventura você, vou mostrar mais um pouquinho na frente, faz uma inspeção na via e você detecta N defeitos. Na próxima semana, você coloca novamente o carro ultrassom para fazer a inspeção na via, você detecta, um outro exemplo aqui, um número maior do que o que você detectou na semana anterior. Se na terceira semana você começa... Aí você começa a pensar, né? Você tem que parar e refletir, né? Nossa, será o que eu estou fazendo é correto? Será que o procedimento que eu estou, de repente, realizando é correto? Será que... O que está acontecendo com a minha via?
ela está disparando com uma certa quantidade de falhas. Então, você realmente tem que rever todos esses conceitos. Agora, uma coisa é certa, tá? Do jeito que é uma coisa assim que eu observo. Hoje, da forma como nós estamos, eu vou usar esse termo, mas com muito cuidado, tá? Sobrecarregando os nossos trilhos, é necessário e muito importante você manter a integridade da via, garantindo a inspeção por ultrassom dela, tá? Ou se reduzindo a periodicidade, se você de repente tem ciência, tem conhecimento de que uma determinada falha ela está progredindo aceleradamente, então qual é a ação que você tem que fazer? Você reduz o ciclo de inspeção para justamente não ser pego de surpresa. Uma falha aparecendo, surgindo, tendo um descarrilamento em decorrência de uma falha que ela está crescendo de forma súbita. Então, o gerenciamento em relação às trincas, às falhas, ela tem que ser algo respirável 24 horas por todo o corpo da engenharia ferroviária, tá? E técnica ferroviária. Então, como limitadores, nós temos velocidade de inspeção. Por que você tem a velocidade de inspeção? Entenda bem, ó. Eu comentei em algumas slides anteriores que hoje os ciclos de operação estão muito altos. Tá? Então, você tem uma linha hoje praticamente tomando assim, quase todo o tempo produtivo dela, operacional, né? Rodando. Né? E as janelas que sobram para manutenção, na minha opinião, acabam diminuindo, reduzindo. Vide exemplo que a gente tem por aqui, né? Por exemplo, nós temos CPTM, nós temos metrô. Que horas começam a fazer as intervenções, as manutenções? 1 da manhã, 2 da manhã, 1 da manhã, sei lá, meia-noite. E você vai até que horas? 4 da manhã. Agora, quando você extrapola esse conceito, tá, de carga por eixo para um cenário de carga extra pesada, você sai do cenário de passageiro, não desmerecendo a importância, por favor, mas passando por um cenário de carga extra pesada, e tendo aquilo que eu mostrei, 330 vagões, 660 vagões, uma quantidade infindável de composições passando, de ciclos de carga, descarga, como é que fica? As janelas abertas para intervenção, para inspeção. Sem dúvida, elas acabam reduzindo. Então, mais do que nunca, você precisa dessas pessoas com bastante conhecimento. E outra coisa, essas composições, você tem as velocidades dela, vazio, velocidade de carga, 90 km por hora, 80 km por hora. Essas velocidades de inspeção provenientes do recurso de ultrassom, eu acredito que próximo de 20 km por hora, 22 km por hora, tá? Não deve ser algo muito diferente disso daí. Será que se você chegar junto com um operador ferroviário e falar, olha, meu trem roda 90 km por hora e minha inspeção a 20, 22 km por hora, é complicado, né? O gestor aceitar isso daí, mas, enfim, é por isso que nós estamos aqui buscando novas tecnologias para aumentar essa velocidade de inspeção. Defeitos superficiais, aquilo que eu citei, eles são provenientes do contato de fadiga, tá? E esse dispositivo de fadiga é chamado de RCF, é o Rolling Contact Fatigue, tá? Então, ele pode, de certa maneira, inibir a inspeção em falhas que estejam localizadas abaixo dela. Por quê? O feixe ultrassônico não passa. Como é que ele vai passar? Não tem como. Já que essa falha ela atua como um refletor, na hora em que meu feixe ultrassônico bate nela, reflete o eco que vai dar na minha indicação, se der, porque como eu estou ali numa região muito próxima, aí você também tem um princípio físico que você estuda no estudo de ultrassom, que é a parte relacionada a campo próximo, também pode interferir em relação a isso daí. Mas se porventura você conseguir detectar e de repente haja uma falha abaixo dessa falha superficial crítica, você vai dar um comando, possivelmente para o pessoal da área de esmerilhamento, olha, esmerilha essa região aqui e acabou.
e você tem uma falha crítica logo embaixo, que eu vou mostrar mais um pouquinho na frente, tá? Defeitos laterais excessivos no trilho, tá? Não sei se eu vou comentar aqui, mas eu devo ter citado para vocês. Existe uma falha, que são aquelas detail fracture, que são localizadas na região de borda, tá? do trilho, que em contato com o friso da roda, ele gera um ponto de altíssimas tensões. Isso daí leva-se àqueles estágios que eu mencionei para vocês, né? O primeiro estágio de falha superficial, segundo, terceiro, quarto, até chegar a uma falha progressiva, gerando uma falha transversal, provocando a quebra do trilho. Tá? E devido a esse desgaste que eu tenho dessa região, como é que eu vou fazer o acoplamento? O ultrassom, de modo geral, tanto o manual como o contínuo, que a gente vai ver aqui, eles trabalham sob acoplamento. Se eu não tiver acoplamento, como é que eu vou ter a propagação desse feixe sônico? Impossível, você não tem. Então, você tem perda de sinal, tá? Então, para facilitar, só aqui a visualização, né? Em relação às inspeções, você tem, tá? Eu fiz aqui um comentário das inspeções contínuas, porque é a principal, utilizada pelos operadores ferroviários, tá bom? E apoiado à inspeção contínua, você tem a inspeção manual. A inspeção contínua, vai ser mostrado aí no vídeo, você embarca uma tecnologia, tá? Um conjunto de rodas sensorizadas, que está mostrado aqui na figura 20, e aí você embarca tanto em veículos rodoferroviários, vagões de reboque, veículos ferroviários, em trolles de impulsão manual. Isso aqui é um trole, né, de impulsão manual, aí já seria já um carro de inspeção de ultrassom. Aqui em regiões onde você tem muito problema de defeitos superficiais, você utiliza o trolley, e é essa velocidade que você tem, né? Aí é um rodo ferroviário. Olha um problema desse de afastamento de tala. Aqui é uma inspeção manual. Possivelmente alguém, durante a inspeção contínua, alertou a equipe de oficina, e aí a pessoa, o inspetor de oficina, foi até o local para fazer a medição. Aqui é o princípio físico de propagação do feixe ultrassônico. Você tem um feixe, no caso aqui é o exemplo que ele coloca, é um feixe longitudinal, e aí você tem a refletividade da onda, mas é interessante só observar que eu tenho também modos de conversão dessa onda, tá? Aqui você tem o ajuste do aparelho, possivelmente está ajustando o gate, né? E outros. Então, fazendo alargamento do gate e fazendo uma confirmação de uma inspeção na alma do trilho. Por quê? A forma como eu tenho, hoje não permite a identificação de falhas nessa localização, tá? Então, aí você tem certamente o eco de defeito e os ecos de repetição, as harmônicas de repetição. Aí um transdutor, esse transdutor ele emite um feixe longitudinal, e aí a partir do momento em que ele tem regiões de materiais diferentes, né, você tem modos de conversão que surgem. E aí, no meu caso, eu tenho uma onda transversal, que é o que vai me interessar. Tá. Ó. Então, com todas essas informações, o que quando eu somo tudo isso daí, o que eu posso sumarizar, tá? Então, eu mencionei para vocês que, certamente, quando vocês forem para o ambiente industrial, né, para a empresa, eles vão dispor para vocês, por exemplo, falhas provenientes horizontais, falha horizontal proveniente ou a partir do furo de uma tala, tá? Uma tala de junção. O que você vai utilizar? Que transdutor que você vai utilizar? E aqui ele faz a recomendação de você utilizar um transdutor normal, tá? Nesse azulzinho bem aqui, eu acredito, eu não olhei, esse material aqui é da Ferrovia Australiana, mas é bem complicado você, assim, visualizar isso daqui, né?
Agora, quando ele coloca esse transdutor nessa posição, você observa que esse plano de progressão dessa falha está favorável à detecção do transdutor de 38 graus. Por quê? A refletividade dessa onda retornará para ela. Tá bom? Da mesma forma, essa outra figura, onde você tem uma falha que ela se propaga de forma oblíqua, né? A 45 graus, a partir do ponto de concentração de tensão, que está localizado no furo, e aí você consegue detectar pelo transdutor de 38 graus. Quando eu citei para vocês, um pouco atrás, a respeito de uma falha chamada de tail fracture, né, que pode surgir em decorrência de uma alta tensão proveniente do contato, a coroa do boleto com o friso da roda, e ali você tem uma região de head checking. Esse head checking você tem ali primeiro, segundo, terceiro, quarto estágios. Então, você imagina o seguinte aqui, ó, nessa primeira figura aqui, ó. Tá? É óbvio que aqui esse tipo de falha é uma horizontal split head, tá? Uma HSH, mas imagina que seja uma falha que esteja localizada subsuperficial. E aqui mais embaixo tem uma falha crítica, por exemplo, uma HSH. Essa microtrinca, eu vou fazer o esmerilhamento dela, eu vou retirar. E como é que fica essa HSH aqui? Você não vai ver, você não vai conseguir enxergar. Você acha que se posicionar um transdutor aqui nessa região, você vai conseguir visualizar? Não, né? Porque o feixe ele vai passar paralelo à falha. Então, é realmente o cuidado redobrado que você tem que ter quando você tem falhas desse tipo, né? Então, realmente, você tem que exaurir todo o processo de inspeção. Aqui são falhas verticais, tá? Verticais longitudinais, que elas se prolongam ao longo do trilho, em que existe a dificuldade de você visualizar por aqui. Sim, quando você tem falhas que estão nascendo, é muito difícil, porque, novamente, o feixe ele passa paralelo. Então, só existe uma maneira de você detectar, que é colocando o transdutor na forma lateral. Da mesma forma, essa falha mais aqui embaixo, aqui você tem uma vertical split head, e aqui você tem uma vertical split web, tá? Aqui é só para nós enxergarmos as ferrovias no mundo. Tá? Então, o Brasil também aqui, ó, temos muita coisa aqui a crescer, ó. Tá? Muita coisa, e vamos depender de nós e dos nossos alunos que vão vir por aí. Aqui eu já citei para vocês. E aqui com mensagem, né? Finalizando. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, tá? Nikola Tesla, faça do seu futuro hoje. Aqui a bibliografia é utilizada. E agradeço a compreensão de todos. Peço desculpa pelo esticar do horário. Eu agradeço, professor Marcelo, pela oportunidade, né, pela palestra, para agregar mais informação para a gente. Né? Tem coisas, eu tenho certeza que muitas coisas foram novas, principalmente para os alunos. Né? E nosso instituto está aberto aí para o senhor, para a Benji, ficarem à vontade. Se quiser um dia nos visitar, é uma honra, né, passando esse momento. E eu agradeço novamente. Se alguém tiver questionamentos, né, como a Fábio já tinha falado, pode colocar no chat, ou depois a gente pode responder via e-mail, né? Exatamente. Você pode ficar à vontade. Carlos. Fiquem à vontade, vocês podem mandar o e-mail ou pelo bate-papo, ou se quiserem depois concentrar ou com o professor Carlos, ou mandar para o meu e-mail. O meu e-mail é fabia@bend.org.br. Eu vou deixar aqui no meu chat, Fiquem à vontade. E
Bom, agradeço a presença de todos. Marcelo, sensacional, obrigada. Carlos, Fábio, obrigada pela oportunidade. Sim. Só para finalizar, Carlos, como eu comentei, você viu que as ferrovias brasileiras, tá? O principal equipamento de uso é o ultrassom, tá bom? Entretanto, existe uma limitação do próprio aparelho quando você está sujeito a falhas subsuperficiais, porque você tem ali a presença daquelas microtrincas, né, que acabam o primeiro processo de delaminação, que são aquelas falhas que estão muito próximas, praticamente na espessura de um gilete, uma gilete, então fica comprometida a inspeção pelo meio convencional. Então, aliado a isso, aí começam a entrar os pesquisadores, tá? Então, existe já consolidado uma frente, por exemplo, na ferrovia norte-americana, nas ferrovias canadenses, você tem nas ferrovias inglesas, a inclusão de uma outra técnica, que é a técnica de eddy current, corrente parasita, em que você consegue monitorar justamente essas falhas subsuperficiais presentes no trilho, tá bom? Então, mas eu não retiro o ultrassom. O ultrassom, ele permanece como elemento, como técnica, como uma ferramenta de inspeção. Você soma. Agora, as técnicas elas se reduzem a somente essas? Não, não, não. Por quê? Você observa, quanto mais eu demando da ferrovia, mais eu vou demandar do meu corpo técnico, do meu corpo de engenharia, do meu corpo. Aí entram nós, do corpo científico, pesquisando ferramentas, técnicas, procedimentos para detectarmos essas falhas. Por quê? Existem falhas em que esses meios que você tem hoje não detectam. Tá? Então, são falhas que hoje estão presentes no trilho, em decorrência de todo aquele comportamento mecânico, né, que eu citei para você, tem a parte térmica, a parte mecânica relacionada, e tem também, muito importante, a parte de solda. Então, você tem defeitos que estão ali localizados e que, para você detectar, é muito complicado, tá? É complicado para complicadíssimo. E aí surgem todas essas pessoas que eu acabei de citar para você, e existem oportunidades, muito boas oportunidades, e um braço que a gente tem que contar com a Bend, porque a partir dela a gente consegue, inclusive, avançar não somente aqui no Brasil, mas em outros meios de informação e conhecimento. É verdade, professor, eu concordo. É uma área que carece, né, de desenvolvimento, de pesquisa e também de pessoas qualificadas. Por isso que a gente destaca para os alunos, a gente quer mostrar isso para eles, que é um campo de mercado também para eles, né? Não só no Brasil, mundialmente. Então, essa área de ensaios não destrutivos, por mais que às vezes ela fique com pouco destaque, né? Eu falo no nosso meio, ela é muito importante. Ela tem um campo vasto. Eu falo isso com os alunos em sala de aula, porque ela eu diria que é uma grande ferramenta para manutenção, principalmente essa manutenção de alta eficiência, né? Uhum. Não, com certeza, com certeza. E você vê que, por exemplo, só por exemplo, se eu pegar uma ferrovia de carga pesada, que foi a Rumo, e na renovação da Malha Paulista, recente agora, assinada acho que tem umas 3 semanas, você viu que uma parte desses recursos vai estar voltado justamente para trilho, né? Então você tem ali 6 bilhões, só 6 bilhões. E dentro desses 6 bilhões direcionados para melhorias na estrutura ferroviária. E dentro dessa estrutura você tem o trilho. Aí uma questão que eu levanto assim para você. Certamente eu vou demandar pessoas capacitadas e qualificadas. Necessidade, né? É necessário, é necessário. E são essas pessoas. É por isso que eu louvei muito e agradeci quando eu soube, né, que você é responsável pela área ferroviária, porque é extremamente importante nós nos darmos as mãos, tá? Com certeza.
A professora Lívia tem uma pergunta, professor. A sua linha de pesquisa no doutorado, qual que é? Ela está vinculada à ferrovia? Eu vi que era de ensaios não destrutivos, né? Sim, sim, sim. A minha área de pesquisa é ensaios não destrutivos, tá? A grande área é relacionado a, a projetos mecânicos, tá? Dentro de projetos mecânicos, você tem ensaios não destrutivos, utilização de técnica não convencional através de laser ultrassom. O professor Reginaldo também está perguntando, né? O senhor comentou aí brevemente que além do ultrassom, existem outros testes que já são, outros ensaios que já são aplicados em trilhos, assim, efetivamente, né, comercialmente? Sim. Comercialmente, eu diria, de repente, assim, a resposta que eu vou dar para você, eu vou desmembrar em duas aqui, tá? Observou que a inspeção ultrassônica, ela ocorre de duas maneiras, tá? A mais utilizada pelos operadores é a contínua, e na contínua, a principal é o ultrassom. O ultrassom é o carro-chefe, e agora você está trazendo o edge current, para justamente visualizar falhas subsuperficiais, correntes parasitas, tá? Subsuperficiais. Agora, quando você parte para uma inspeção manual, o que é inspeção manual? O carro de ultrassom, ele detecta, você tem algum indicativo de defeito, tá? Indicativo, não é a certeza, é um indicativo. E aí alerta o pessoal de oficina, o pessoal de oficina é deslocado para aquele KM, e aí alguém vai com com um equipamento manual, tá? Esse que a gente utiliza, tá? Em inspeção, você vai lá e faz a conferência. Aí você tem o ultrassom, e você também, um equipamento que está aparecendo bastante, é o Phase Array. Tá bom? Junto com isso daí. Então, eu poderia, assim, sintetizar para você comercialmente, tá? O ultrassom e o Phase Array, de forma manual, e partindo para esse outro cenário, você teria o edge current junto com o ultrassom. Inspeção contínua, tá bom? Mas, repito, você tem aí uma outra gama de usos de equipamentos ou de ferramentas, tá? Por exemplo, assim, poderia até citar assim para você, nós, na área da mecânica, a gente sabe que qualquer singularidade relacionada a uma discordância da via, sei lá, isso daí gera uma certa frequência, né? Então, já existe já conjuntos rodo instrumentados, tá? Em que conseguem captar certas frequências, e aí você passa lá para um processamento de sinal, você filtra, tira aquilo que você quer, e aí você consegue mapear as frequências e relacionar essas frequências a alguma falha que pode estar presente na via. E de impacto a um problema grande, tá? Marcelo e Pois não? Carlos, desculpem, eu vou ter que interromper. A gente extrapolou um pouquinho, eu preciso encerrar a sessão. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Marcelo, depois a gente conversa, mas foi muito bom. Obrigada, Carlos. Obrigada pela oportunidade de levar. Obrigada pela paciência até a gente conseguir agendar. Estamos à disposição. Instituto Federal, se tiverem mais algum assunto ou quiserem focar em algum outro para uma próxima oportunidade, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. A gente pode tentar agendar. E é isso. Obrigada a todos. Bom fim de semana. Aos alunos eu enviarei os certificados, a declaração de participação a partir da próxima semana. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigado a todos, viu, Fábio? E se possível, o certificado para os professores depois você me fala, tá bom? Sem dúvida, não. É só você me discriminar. Eu vi agora professora Lívia, Reginaldo e você, né? Se tiver mais algum outro professor, você só me discrimina direitinho para fazer de forma diferenciada, tá bom? Eu mando no e-mail e a gente vai combinando, tá? Muito obrigado Tá a todos, joia. obrigado, professor Marcelo, e você pela oportunidade, tá? Tá Obrigado. bom, Obrigado a obrigada. todos.